Para você que está nos visitando, aqui na nossa igreja nós realizamos várias séries de pregações expositivas. E o que é isso? Nós pegamos um texto bíblico, nós fazemos a leitura do texto bíblico e nós explicamos o texto bíblico verso a verso, se necessário for, palavra por palavra, para que haja uma compreensão clara a respeito do que o nosso Deus quer dizer para nós na palavra dele. E nós fazemos uma série expositiva sequencial. Então, alguns meses atrás, nós fizemos toda a exposição da carta de Paulo aos Efésios. Nós demoramos quase 9 meses, domingo a domingo, para expor Efésios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Concluímos Efésios, fizemos a exposição do livro de Ruth, de igual forma. E agora nós estamos numa série que nós intitulamos de Vamos à Casa do Senhor, que é uma série de exposições, como está escrito ali, nos Salmos de Peregrinação. E o que são os Salmos de Peregrinação? Eles são os Salmos do número 120 até o Salmo de número 134. O livro dos Salmos, ele é como se fosse o grande inário do povo de Deus. São canções que o povo de Deus entoava em determinadas situações. E especificamente estes salmos, do 120 até o 134, eles são chamados de salmo de peregrinação, porque o judeu, ele, pela lei do Senhor, ele tinha que pelo menos uma vez ao ano ir ao templo para adorar ao nosso Deus. Algumas pessoas moravam próximas de Jerusalém, tinham facilidade de ir mais vezes, mas alguns judeus moravam muito distantes e outros até mesmo fora da região ali do povo de Deus. Mas eles tinham que vir uma vez ao ano para prestar culto ao Senhor. E quando eles vinham prestar culto, o caminho deles até o templo era regado a canções. As músicas que estão presentes nesses salmos, dos 120 ao 134, eram cantadas enquanto o povo ia adorar ao nosso Deus. E essas músicas, elas são extremamente ricas, porque elas falam muito a respeito da vida humana. Falam de alegrias, falam de perdas, de lutas, de provações, de perigos, de dores. E todas elas falam, acima de tudo, a respeito da preciosidade que é estar junto ao nosso Senhor, apesar de todas essas coisas, independente das circunstâncias, se é alegre ou se é triste. Então, a nossa igreja está tendo a bênção, o privilégio de ver a exposição desses salmos, pensar em várias situações da vida, entender que, independente da nossa situação, é extremamente precioso a gente estar prestando culto ao Senhor, porque é aqui que o Senhor trabalha todas essas situações que nós estamos vendo. E o salmo nosso de hoje, ele vai falar a respeito disso, de mais uma dessas situações. E eu convido, então, você a acompanhar comigo a leitura, o Salmo 125. Após eu farei uma oração, e nessa oração nós vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento do texto, e depois eu vou explicar o texto verso a verso para a igreja e aplicá-lo para a nossa vida. Então vamos fazer a leitura? O texto diz assim, é um salmo, talvez você já conheça ele. Diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, nós somos imensamente gratos, ó Pai, pela bênção que é poder nos reunir como igreja. Te louvamos, Senhor, porque é um privilégio estarmos aqui. Muitos países, ó Pai, muitos irmãos nossos não têm essa mesma alegria, essa mesma bênção de estar em comunhão. Nos alegramos pelo ajuntamento e somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra, pela bênção que é poder lê-la e pela bênção que é saber que o Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, fala ao nosso coração. E nesse instante, ó Pai, nós clamamos por isso. Clamamos, ó Pai, para que seja o Teu Santo Espírito a nos dar instrução, a trazer a cada um de nós clareza, para que a palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, ela se torne realmente compreendida.
Que possamos ver, ó Deus, o que o Senhor requer de nós, o que o Senhor quer para as nossas vidas. E que essa palavra trabalhe o nosso viver. Se há necessidade de arrependimento em nós, que seja a Tua palavra a nos mostrar isso. Se precisamos, ó Pai, de encorajamento, que seja a Tua palavra, Senhor, a nos conduzir de tal forma a sermos realmente renovados no Senhor e vivermos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos abençoe nessa noite, ó Pai. Fala o nosso coração, trabalha a nossa vida. É por isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus oramos, ó Pai. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. É fácil viver nesse mundo? Não é fácil viver nesse mundo. Se está fácil para você, acho que você não está vivendo direito. Não é fácil, queridos, a gente viver nesse mundo. Principalmente se você quer viver da forma certa. E a forma certa que eu digo é a forma que é apontada pelo nosso Deus. Se você quer ser uma pessoa honesta, se você quer ser uma pessoa dedicada realmente ao trabalho, uma pessoa dedicada à família, uma pessoa que é uma pessoa de honra, uma pessoa valorosa, se você quer viver de forma correta nesse mundo, você vai ver que é difícil viver nesse mundo. Porque existe uma pressão muito grande, principalmente em volta daqueles que querem fazer aquilo que agrada a Deus, e essa pressão ela vem justamente parecendo que quer nos engolir. E eu não sei se você já percebeu, mas apesar de, vamos pensar na nossa realidade Brasil, apesar de nós não sermos proibidos de crer, apesar de nós não sermos proibidos de nos reunir, de não sermos proibidos de estudar a palavra, de não sermos proibidos de viver o evangelho, ainda assim as circunstâncias do mundo, elas por muitas vezes nos deixam cansados, às vezes nós somos ridicularizados, às vezes a gente é inclusive empurrado a nos conformarmos com diversas situações presentes na sociedade. E quando isso acontece, viver uma vida com Deus, às vezes pode ser algo a ser colocado em xeque. Por muitas vezes a pressão ela vai produzir na gente falta de fé, e às vezes essa falta de fé ela vai vir por causa de medo, ou pelo cansaço, ou às vezes por uma sensação de que, olha, é inútil eu resistir. Estou lutando e não é melhor eu ceder e já nadar, deixar a correnteza me levar? Não vai ser mais fácil? E às vezes a gente tem esse sentimento. Só que o perigo maior, meus irmãos, não é a pressão lá de fora. É o problema que ela faz dentro de nós. Porque, como eu falei, o mais perigoso é a gente ser moldado por dentro, aos poucos, silenciosamente, para seguir conforme a correnteza e deixar-se ser levado. E esse Salmo 125, meus irmãos, ele nasce exatamente dentro de um cenário como este que eu acabei de falar. É interessante pensar que foi escrito há muito tempo atrás, em uma sociedade diferente da nossa, mas a gente percebe que o mundo não é diferente. E quando esse salmo ele foi escrito, seguir a Deus, permanecer fiel a Ele, era algo extremamente pesado. Porque existia muita pressão e muita coisa estava tentando convencer as pessoas a não permanecerem firmes diante do nosso Deus. Esse salmo, como eu falei, é um salmo de romagem. Salmo de peregrinação, salmo dos degraus, que o pessoal usava quando subia para ir ao templo. E ele foi um salmo que a gente não sabe quem é o autor dele, mas quando ele foi escrito, provavelmente ele foi escrito num tempo de uma pressão política muito forte, aonde o povo eles tinham que lidar com uma autoridade ímpia, que estava fazendo com que o povo de Deus vivesse contrário à palavra do nosso Deus. A gente não sabe ao certo qual foi a época aqui, se foi em um dos exílios que o povo de Deus foi levado como prisioneiro, mas o fato é que era um momento onde um governo injusto, ele estava criando um ambiente que era tão hostil, mas tão hostil, que a fidelidade do povo de Deus, ela estava se tornando algo difícil. E muitas pessoas que seguiam a vida de fé, elas estavam abandonando essa vida. E o salmista, então, ele está nessa situação, e ele escreve esse salmo, e esse salmo ele serve como um encorajamento para corações que estão nessa situação.
E como eu falei no comecinho aqui, a vida não está fácil. Se está fácil para você, porque você não está vivendo certo, então se você entende que a vida está difícil, esse salmo é para você. A certeza que o salmista ele quer transmitir aqui é para cada um de nós. E o que o salmista ele fala aqui? Basicamente, ele quer trabalhar 3 certezas diante de um mundo que ele é incerto, diante de um mundo que ele é turbulento, que ele quer fazer a gente seguir na contramão. As 3 certezas que ele quer trabalhar aqui, primeiramente, é a certeza de que Deus protege o seu povo. Ele vai falar disso do verso 1 até o verso 3. A segunda certeza é a certeza de que Deus ele provê o seu povo, verso 4. E por último é a certeza de que Deus preserva o seu povo, no verso 5. Então essas 3 coisas, proteção, provisão e preservação, esses 3 P's que eu acabei de falar aqui, a certeza dessas 3 coisas são o que encoraja o salmista a seguir firme na fé, apesar de um mundo hostil. E a gente vai pensar então um pouquinho a respeito dessas 3 certezas. E o verso de 1, 2 e 3, ele vai falar primeiramente a respeito da certeza de que Deus protege o seu povo. Ele começa assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Esse salmo ele começa nesses versos falando a respeito daqueles que confiam no Senhor. Confiança na Bíblia é sinônimo de fé. O Salmo está falando, aqueles que creem no Senhor, aqueles que têm fé no Senhor, são como o monte Sião. Antes de eu falar um pouquinho a respeito do que é confiança, do que é fé, é muito interessante a gente pensar que, quando você fala sobre fé, a Bíblia, ela nunca diz que a fé é algo que brota de você. A fé, ela é dom de Deus. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, fala isso. Em outras palavras, a fé que você tem em Deus não é porque você fez força, eu vou crer, e aí você creu. Não é isso. A fé que você tem, se você crê, é porque o próprio Deus, pela obra do Espírito Santo, ele capacitou você a crer. E isso acontece pelos méritos de Cristo. Cristo morrendo na cruz, ele possibilita que aqueles que pertencem a Deus sejam alcançados e, através da ação do Espírito Santo, eles vão vir à fé. E é importante a gente entender isso para a gente pensar que esse salmo ele não está falando sobre esforço nosso, mas ele está falando sobre resultados de uma obra de Cristo na nossa vida. E ele está falando então que aqueles que estão unidos a Cristo, eles têm fé e eles confiam no Senhor. E estes que confiam no Senhor, essa relação de confiança, o que é essa confiança? O que é essa fé? Ter fé nada mais é, ter essa confiança, nada mais é do que ter um relacionamento de descanso em Deus. O que é descansar em Deus? É você saber assim, eu não preciso fazer nada. Ele que faz. Não estou falando que você não tem que trabalhar, tá? Pega suas coisas e vai trabalhar amanhã. O que eu estou dizendo é que, no que diz respeito à salvação, não depende de você. Você descansa totalmente no Senhor. No que diz respeito ao cuidado sobre a sua vida, você descansa totalmente no Senhor. Você descansa na sabedoria de um Deus que sabe todas as coisas e entende todas as coisas. Descansa no poder de um Deus que é capaz de fazer tudo. Você descansa realmente na bondade de um pai que ele é compassivo e que ele cuida dos seus filhos. E é disso que o texto está falando aqui então. De uma confiança, de uma certeza de que, olha, eu posso descansar nesse Senhor, que Ele está no controle e faz todas as coisas. E o salmista está falando então, as pessoas que confiam dessa forma no Senhor, elas que têm esse relacionamento com o Senhor, elas podem desfrutar de 3 promessas. E essas 3 promessas estão relacionadas com a certeza da proteção. Que promessas são essas? Primeiro ele fala, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista está usando a figura aqui de cadeia de montanhas. Eu não sei se você já viu pessoalmente, aqui em Curitiba a gente não tem muito a bênção de poder ver várias montanhas ao redor. Quem mora em Minas sabe muito bem como que é ser cercado de montanhas. Mas é interessante você pensar que para países
às vezes circunstâncias naturais, elas são responsáveis por segurança. Por exemplo, se você pensar na Suíça, no Afeganistão, no Nepal, no Butão, na Itália, ou mesmo no Peru, aqui na América, todos esses lugares têm cadeias de montanhas, ou cercando eles, ou em algum lugar deles ali. Hoje, a gente tem muita tecnologia que possibilita guerra, invasão com muita facilidade, mas quando esse salmo foi escrito, esses lugares, que muitos deles nem existiam na época, para um determinado exército invadir era impossível, porque atravessar a montanha era muito difícil. Era aquele negócio que eles olhavam assim e falavam assim, vai dar muito trabalho, gente. Deixa para lá, vamos pegar esse pessoal aqui que está na planície, é mais fácil. Porque naturalmente eles eram protegidos. Jerusalém está construída em cima do Monte Sião. E o Monte Sião, ele está cercado de montanhas. E o Salmo está falando aqui que estar ali na cadeia de montanhas é sinal de proteção. A montanha ela é firme. Ela não sai do lugar. O salmista está falando que quem confia no Senhor, Deus fortalece para ficar firme como uma montanha. Quem confia no Senhor, Deus protege, estando ao redor dele como montanha. Já são duas promessas que Deus coloca aqui. E ele segue depois, falando ali, a partir do versículo 3, que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. E quando ele segue aqui falando uma terceira promessa, parece que o salmista muda um pouquinho de assunto. Mas tem algo muito interessante para a gente pensar aqui. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar algo que eu esqueci. Crianças, eu não esqueci de vocês, eu esqueci, mas eu lembrei de vocês. Queridos, para quem está nos visitando, eu passo atividades para as crianças durante a pregação. E o objetivo é que os pais expliquem para elas em casa o sermão. Então, crianças, vocês vão começar desenhando um monte de montanhas. E o pai de vocês vai explicar em casa o porquê. Queridos, o salmista ele fala que quem tem essa confiança no Senhor desfruta do privilégio de ter um Deus que te fortalece para você ficar firme nos momentos de dificuldade. Você fica firme como o Monte Sião, estável. Você não é como o vento, você não é como a areia, você fica firme como o monte. Além disso, você tem a promessa de que Deus está ao redor de você, como as montanhas estão ao redor de vários lugares protegendo. Ele te protege, ele te fortalece, ele te protege. Mas ele segue no verso 3, e o verso 3 ele é um pouco estranho, porque ele fala que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. E o que ele está querendo dizer com isso aqui? Cetro dos ímpios é uma referência ao governo. Cetro do rei. E o ímpio aqui são pessoas que não creem em Deus. Como eu falei, o Salmo foi escrito numa época onde um governo ímpio estava oprimindo o povo de Deus. Como que a gente lida com toda essa situação? Quando você olha para o verso 1 e 2, verso 1 fala que Deus te fortalece. Verso 2 fala que Deus te protege. Aí você pensa, tá, que bom, Deus me protege, Deus me fortalece. Mas aí chega no verso 3, ele está falando que o ímpio que está governando, ele causa mal na minha vida? Não faz sentido. Cadê a proteção? Cadê o fortalecimento? Se está acontecendo isso aqui. E é aqui, meus irmãos, que muita gente desanima na vida de fé com Deus. Porque não entende como que é a dinâmica do relacionamento entre Deus e o seu povo. O texto está falando que o cetro dos ímpios, ele não prevalecerá. Ele não está dizendo o cetro dos ímpios não vai existir. O cetro dos ímpios nunca vai se levantar. Não tem promessa de que nunca vai acontecer a presença do ímpio sobre a vida do justo. A promessa de que a minha vida vai ser boa, geralmente ela vem das vozes da nossa cabeça. Porque não tem na palavra do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, ele falou que no mundo a gente vai ter o quê? Aflição.
Só que ele falou para a gente ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Cristo não disse que a gente não ia ter problemas. E quando ele fala aqui que o cetro do ímpio não prevalecerá, ele está dizendo, olha, vai existir governos ímpios. Existiram, existem, existirão. Só que o fato é que Deus não vai permitir que eles prevaleçam. E ele diz, se assim o fosse, até os justos praticariam a injustiça. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus ele tem um compromisso com você de te fortalecer, ele tem um compromisso com você de te cercar, mas ele não tem um compromisso de deixar a sua vida fácil, livre de oposições e de perturbações. Mas, apesar dele não tirar as perturbações, o nosso Deus ele tem um compromisso de não permitir que o cetro dos ímpios prevaleça. E sabe por que ele não faz isso? Ele não faz isso porque se o cetro dos ímpios prevalecer, os justos eles vão praticar a injustiça. Em outras palavras, o nosso Deus ele está dizendo o seguinte, olha, o ímpio ele age, mas eu coloco limites na ação dele. Porque a ação dele precisa ser limitada, porque tendo esse limite, o justo, ele não vai se tornar injusto. Deus está falando assim, olha, eu controlo as situações difíceis, até chegar a certo ponto, ela não passa disso. Porque se passar, você desanima na fé e você vai cair em injustiça. É Deus cuidando de nós, é proteção. Então o Salmo está falando que Deus, ele nos fortalece, Deus, ele nos protege, como montanhas ao nosso redor, nos mantém firme, como uma montanha, é uma montanha ao nosso redor, mas o nosso Deus, ele produz em nós aquilo que o mundo chama de resiliência. Eu não gosto muito dessa palavra porque hoje ela é mal utilizada, mas é interessante a gente pensar que resiliência é a capacidade de você enfrentar a adversidade, de você suportar impacto, de você se adaptar a mudanças, de você continuar avançando sem você se quebrar. E muitas das situações, elas produzem amadurecimento em nós. E o que o texto está dizendo aqui? O cetro do ímpio não prevalecerá. Ele está presente, mas ele não vai prevalecer. E enquanto ele está acontecendo ali, Deus está trabalhando na nossa vida. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, por meio da ação de Cristo, Deus ele torna o coração de cada cristão mais resiliente. Ele faz a gente suportar as mazelas, não por força nossa, mas por meio de Cristo. Faz a gente enfrentar a adversidade porque Cristo dá coragem. A gente se adapta às mudanças porque Cristo, ele molda a nossa cosmovisão e ele molda a nossa forma de agir. A gente continua a avançar não por força própria, mas porque Cristo, ele está aí na frente, ele está abrindo o caminho. A gente não quebra, queridos, porque Cristo foi quebrado lá na cruz. Mas o nosso Cristo ressurgiu, e ele vive, e é ele que nos conduz. E é isso que o Salmo está lembrando a gente aqui. As três coisas que o verso primeiro fala de fortalecer, de proteger, de gerar essa resiliência, essas são coisas que Deus concede àqueles que estão unidos a Ele através de Cristo. Em outras palavras, ele está falando, olha, quem descansa em Deus, ou seja, quem confia no Senhor, por meio de Cristo, essa pessoa ela pode ter a certeza que ela vai desfrutar dessas coisas, de fortalecimento, de proteção, dessa resiliência. Quem descansa em Deus, por meio de Cristo, tem a certeza da proteção dele. E o salmista, então, ele sobe para Jerusalém cantando primeiramente sobre essa certeza, meus irmãos. E ter essa convicção faz toda a diferença para você encarar um mundo que está perseguindo. Um mundo hostil, um mundo que é pesado. E eu pergunto, você tem essa certeza? Você é desses que confiam plenamente no Senhor? Você está sendo fortalecido? Está sentindo e presenciando a proteção? E tem visto Deus te formar cada vez mais, te tornar mais resiliente? Essa é a primeira coisa que a gente tem que refletir. O texto segue, e depois o salmista fala da certeza de que Deus ele protege o seu povo no verso 1, 2 e 3. O verso 4, ele vai falar sobre a certeza de que Deus provê o seu povo.
Verso 4 fala assim: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. O salmista aqui, queridos, no verso 4, ele está orando. E na oração ele está pedindo para Deus tratar com bondade os que fazem o bem, os que têm um coração íntegro. Crianças, vocês vão fazer um desenho de pessoas com um coração bondoso. Então imagine o que são pessoas com coração bondoso e façam esse desenho. E pais, usem o desenho para explicar o verso 4 em casa para os seus filhos. Queridos, o verso fala aqui de Deus tratar com bondade quem faz o bem e de quem tem um coração íntegro. Aqui não é uma referência àquelas pessoas que você pensa assim, nossa, que bonzinho. Olha que pessoa boa, que ajuda todo mundo, que está presente na sociedade, que é caridosa, que faz realmente obras ali, que ajuda os necessitados, que demonstra que tem um bom coração. Não é essa a ideia do Salmo aqui. Não estou dizendo que fazer essas coisas são erradas. A gente tem que fazer todas elas. Só que na Bíblia, quando Deus fala de você fazer o bem e de você ter um coração íntegro, essas palavras, elas são descrições para pessoas que foram transformadas por Cristo. Só quem foi mudado pelo Senhor Jesus é capacitado para fazer aquilo que Deus diz que é bom. Só quem foi mudado por Cristo consegue fazer o bem que ele está falando aqui. E só aquelas pessoas que têm o coração transformado pelo Senhor Jesus, somente elas têm esse coração que é chamado de coração íntegro. Então perceba, o texto ele não está falando de virtudes que são inatas na pessoa. Na verdade, ele está falando de frutos que são resultado da conversão a Cristo, da obra de Cristo na sua vida. Em outras palavras, o Salmo, quando ele descreve as pessoas que fazem o bem, descreve os de coração íntegro, ele está fazendo referência às pessoas que confiam no Senhor. Confiar no Senhor, fazer o bem, ter o coração íntegro, são referências ao justo. É a mesma pessoa. Em outras palavras, são os verdadeiros cristãos. O salmista, então, ele está falando que, olha, eu quero pedir, Senhor, para que para os verdadeiros crentes, o Senhor trate eles com bondade. Essa é a oração dele. E o que significa tratar com bondade? Quando a gente escuta a palavra bondade, tratar de forma boa, produzir bem, a maioria de nós, quando a gente pensa em bondade, a gente pensa em mínimo sofrimento, segurança financeira, sonhos realizados e problemas resolvidos. Para a gente isso que é bom. Quem não quer isso? Não é bom? Para a gente isso que é bom. Pensa. Segurança financeira, um mínimo de sofrimento, sonhos realizados, problemas resolvidos. Eu não posso falar que o texto está falando disso porque ele não está. E eu não posso prometer isso porque Deus não promete isso. O Salmo não está falando disso. Sabe por que a gente tem a tendência a pensar nisso? Porque muitas vezes a gente define o bem de acordo com o que a gente deseja, não do que a gente precisa. A gente define o bem de acordo com a nossa felicidade, não de acordo com a nossa santificação. A gente define o bem por aquilo que a gente vê, não pelo invisível. E a gente define o bem por aquilo que é temporário, não por aquilo que é eterno. Em outras palavras, queridos, bem para a gente está ligado diretamente com os interesses da nossa carne, não com o bem-estar da nossa alma. E o texto, ele está falando a respeito do bem-estar da nossa alma. O Paul Tripp, ele diz uma frase, ele diz assim: o alvo principal de Deus não é mudar as nossas situações e relacionamentos de forma que possamos ser felizes, mas é nos mudar por meio de nossas situações e relacionamentos de forma que sejamos santos. É nesse bem que o salmista está pensando. Você já leu o Romanos 8, 28? Talvez você não lembre de cabeça, mas você conhece esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pega esse versículo e a gente gosta de colocar ele no para-choque do caminhão, no para-brisa do carro, e sair gritando que Deus coopera para o meu bem. Você já leu o capítulo todo? Porque o capítulo todo, ele está falando a respeito da sua salvação, da sua santificação.
Deus faz com que tudo haja em favor para que você seja santo. Isso é o bem que Deus quer para você. Deus, ele quer o nosso bem espiritual. Ele quer que a nossa fé, ela se desenvolva, e ele quer que eu e você sejamos crentes amadurecidos. Sabe como que Deus amadurece às vezes a gente? Por meio da luta, por meio da provação. Por isso o cetro dos ímpios, ele não tira. A provação é que molda o nosso coração. Então às vezes você fala, Senhor, eu quero esse bem de Romanos 8 aqui. Pensa bem. O que você está pedindo? Porque Deus vai moldar cada um de nós, queridos. O que o salmista está dizendo aqui é que em meio aos nossos problemas e conflitos, ao invés da gente ficar reclamando, ao invés de nós ficarmos murmurando, esse verso aqui tinha que ser a nossa oração também. A gente tinha que pedir para Deus nos transformar, para que tudo redunde em bem espiritual para nós. Independente se a situação é boa ou ruim. A gente precisa entender que Deus, ele prova o seu povo. Prova é para te provar. É uma prova, é uma avaliação para você ser aprovado no final. E Deus faz isso. E o salmista então está dizendo aqui, olha, eu tenho a certeza de que o meu Deus, ele provê o que eu preciso. E o que é que eu preciso? Eu preciso ser moldado para ser mais parecido com Cristo. E é isso que Deus produz na nossa vida. É isso que ele vai nos conceder. É isso que ele vai prover. E o salmista tem essa certeza. E ter essa certeza faz para ele a diferença naquele mundo hostil. Porque ele olha para as situações de fora e fala, olha, tá difícil mesmo. Mas Deus está usando isso para me amadurecer. Louvado seja o nome dele por causa disso. Quem olha para isso com esse olhar, encara a hostilidade do mundo de forma diferente. Você olha para as situações dessa forma, você tem orado isso, ou tem murmurado e reclamado sobre isso? Faz diferença entre ser aquele que confia no Senhor, descansa no Senhor, ou reclama para o Senhor, porque está demonstrando falta de fé no Senhor. E a terceira e última coisa, o salmista falou primeiro, verso 1, 2 e 3, da certeza de que Deus protege. Verso 4, certeza de que Deus provê. Verso 5, verso final, ele vai falar da certeza de que Deus preserva o seu povo. Verso 5 ele fala assim, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Para entender o verso 5, você precisa entender que ele começa com a palavra mas. Sabe por que ele começa com mas? Porque ele está fazendo um contraste com o verso 4. Então o verso 4 falou que Deus faz o bem para o justo, mas para o injusto, o que Deus faz? É isso que o verso 5 vai falar. Então ele está fazendo um contraste aqui entre o verso 4 e o verso 5, e se no verso 4 ele foca no que vai acontecer com o justo, no verso 5 ele vai falar o que vai acontecer com a pessoa que é considerada injusta aos olhos de Deus. Crianças, vocês desenharam pessoas com coração bom. Agora vocês vão desenhar pessoas com coração mau. E em casa o pai de vocês vai explicar tudo isso. Pais, cuidado para a explicação de vocês não ser moralista. O coração bom é fruto da obra de Cristo. O coração mau é fruto de um coração que não foi alcançado pela graça, que está sobre a queda do pecado. Explica direitinho em casa. Queridos, verso 4, ele está falando que vai haver um dia em que o nosso Deus, ele vai julgar o mundo. E quando esse dia chegar, nesse dia, os ímpios, que aqui no texto eles são chamados no verso 5 de malfeitores, eles vão ser condenados. Então, se você tem a percepção ou a ideia de que nosso Deus ele é bonzinho e no final ele vai perdoar todo mundo, eu tenho que te dizer que a Bíblia em nenhum lugar fala isso. A Bíblia ela apresenta um Deus que ele é perfeito. E para ser perfeito, ele tem que ter todas as qualidades dele em perfeita perfeição. Vamos ser redundantes aqui. Deus ele é 100% amor. Só que o mesmo Deus que é 100% amor, ele é 100% justiça. E as duas coisas caminham juntas. Porque se ele for mais amor e menos justiça, ele não é perfeito.
Então nós temos um Deus que ele é perfeito. E sendo perfeito, ele ama o seu povo, ele acolhe o seu povo, mas ele condena o ímpio. Em outras palavras, o texto, querido, está falando sobre inferno. Aí você pensa, por que o salmista está falando de inferno? Do nada ele joga isso aqui? Estava falando sobre confiança no Senhor, certeza de que Deus protege o seu povo, certeza de que Deus provê o seu povo. Daí do nada ele joga essa informação. Só que, queridos, apesar de ser estranho terminar o salmo dessa forma, aqui o texto deseja trabalhar em nós uma última certeza. Ele está dizendo que os malfeitores vão ser condenados, só que ele está dizendo uma coisa a mais. Ele está dizendo também que aqueles que se desviam do caminho do Senhor, eles vão ser condenados com os malfeitores. Está falando que vai perder a salvação? Não é isso. Ele está dizendo que os falsos crentes, eles vão ser condenados. Lembra que o texto começou falando dos que confiam no Senhor, os verdadeiros crentes? É importante a gente lembrar que Cristo já deixou claro que no meio da igreja tem joio, no meio do trigo tem joio. No meio da igreja tem aqueles que não são igreja. E esses que se desviam do caminho, apesar deles falarem, Senhor, eu estou aqui, ó, sou uma igreja. Pai do Senhor. Glória a Deus. Se não tiver mudança aqui, produzida por Cristo, é o mesmo tobogã. Vai junto com os malfeitores. Só que esse salmo, ele quer trabalhar uma certeza em nós. A certeza é a seguinte. Ele está dizendo, olha, o ímpio, ele não vai passar despercebido aos olhos de Deus. Não tem como ele se esconder, mesmo dentro da igreja. Ele não passa despercebido. Apenas aqueles que estão escondidos atrás da cruz de Cristo, só esses não vão ser condenados. Apenas aqueles que tiveram a sua desobediência coberta pela obediência do Senhor Jesus, somente esses não vão ser encontrados pela ira de Deus. Para eles, o texto fala ali, Deus reserva a sua paz. Haja paz sobre Israel, ele fala ali. O contraste aqui que o verso 5 está querendo trazer para a gente, é para fortalecer, queridos, a nossa certeza da salvação. É para reforçar a ideia de que Deus condena malfeitores, mas que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que fazem o bem, aqueles que são íntegros de coração, estes, não por causa deles mesmos, mas por causa da obra de Cristo, eles estão salvos. Queridos, o texto, verso 5, ele coloca inferno aqui, porque falar do inferno é tornar a promessa da glória, a promessa do céu, mais impressionante. E é disso que ele está falando aqui. É disso que ele está cantando quando ele vai para a igreja. E essa é a terceira e última certeza que ele coloca aqui. Deus, ele preserva o seu povo. O seu povo não é contado no meio dos malfeitores. O seu povo, para o seu povo, Deus reserva paz. E essas três verdades, então, a certeza de que Deus protege o seu povo, a certeza de que Deus provê o que o seu povo precisa, e a certeza de que Deus preserva o seu povo, que Deus guarda o seu povo para aquele grande dia, para a salvação, essas três coisas, essas três verdades, elas fortaleciam o coração do salmista, para que ele pudesse entender que, apesar do mundo ser difícil, ele pode descansar nessas verdades. Ele pode confiar no Senhor, apesar de tudo isso. E eu quero encerrar aqui, então, e pensando em tudo que eu acabei de falar, eu quero colocar algumas lições aqui para a nossa vida, algumas coisas para mim e para você pensar. Eu e você pensarmos, corrigindo aqui. Algumas lições para a gente, então. Primeira delas, eu vou falar sobre culto. E você vai pensar, por que você está falando sobre culto? Porque, como eu falei, o Salmo é de pessoas que estão indo para o culto, adorar ao nosso Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, eu não sei que tipo de pressão que você sofre, mas nenhuma pressão
que o mundo traz sobre nós, nenhuma delas deveria servir de desculpa para a gente vir aqui. As pessoas no passado que estão cantando este salmo, elas sabem das pressões da vida, mas elas estão indo cantando essa verdade, de que Deus protege, provê e preserva o seu povo. Então, quando a gente está num ambiente de culto, quando a gente vem para cá, mesmo a gente estando cansado, mesmo o mundo tendo ridicularizado a gente, mesmo a gente sentindo essa pressão empurrando a gente para a gente desanimar, mesmo a gente tendo essa tentação natural de, olha, eu vou recusar estar presente, eu vou me silenciar, vou me afastar um pouquinho da igreja. Apesar desses sentimentos, esse salmo ele vem lembrar para a gente que, olha, Deus é Ele que sustenta o seu povo. E que vir aqui em tempos difíceis é um testemunho dessa fé confiante, dessa certeza de que Deus faz tudo isso. Abandonar o culto, meus irmãos, é sinal de que você está em fragilidade espiritual. Não de que você está forte espiritualmente. Estar na presença de Deus, estar reunido com o povo de Deus, estar aqui a gente percebe que Deus está nos fortalecendo, aqui a gente percebe que a gente é protegido, aqui a gente é reorientado. Então, permanecer aqui, mesmo quando é custoso, é um ato de fé e é um ato de confiança no Senhor que guarda o seu povo. Então, quando você chegar na sua casa, no próximo domingo, na próxima semana, você pensa, não vou na igreja não? Tô cansado, foi difícil a semana, muita pressão, muita dificuldade. Lembra desse salmo. Lembra que estar aqui é uma declaração viva de confiança no Senhor. Segunda lição para a gente. Não confunda a proteção de Deus com a ausência de conflito. Se em algum momento algum pastor, algum irmão, alguma pessoa falou para você que, vem para a igreja que não vai ter problema, foge dessa pessoa e foge dessa igreja. Que em nenhum momento Deus falou que a gente não ia ter problema. O que Deus prometeu é que, olha, apesar do problema, eu vou te fortalecer e eu vou te proteger. O mundo pode ter pressão, ele pode ser injusto, você pode sentir realmente o cetro dos ímpios sobre a sua vida, isso pode pesar, mas é um erro você interpretar que a dificuldade é sinal de abandono da parte de Deus. Deus me abandonou porque olha como é que a minha vida está difícil. Vai orar o verso 4. Para de murmurar. Entenda que Deus pode estar te moldando. Deus pode estar te trabalhando. Então, se você está enfrentando luta, não significa que Deus falhou. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. É Deus preservando a sua fé, trabalhando a sua fé, empurrando você, falando, acorda para a vida, Às vezes Deus tem que chacoalhar a gente para a loucura sair. E Ele faz isso para impulsionar a gente. Então, não confunda a proteção de Deus com a ausência de conflito. O Salmo ele lembra a gente disso. Terceira lição. Examine o seu coração. Porque pode ser que a maior batalha que você está enfrentando não é externa, é interna. Sabe qual que é o grande medo do salmista aqui? O grande medo dele é a possibilidade do justo ele estender a mão para a iniquidade. Os termos que ele usa aqui. O medo do salmista é que o crente ele ceda às pressões visíveis. Ele se adapte silenciosamente ali às situações. Ele negocia sua fé. Essa é a preocupação do salmista. E esse salmo, então, ele chama a gente para um autoexame. Eu quero que você pense em que áreas você tem cedido ao cansaço. Aonde você está se conformando para evitar conflito. Aqui é melhor eu ceder um pouquinho a respeito da minha vida de fé. Aqui não vou falar que eu acredito em Deus. Aqui eu vou deixar de ser um pouquinho honesto, vou ser só um pouquinho desonesto. Em que situações isso tem acontecido? Meus irmãos, Deus ele limita o poder do mal justamente para preservar o coração do seu povo. Ele está falando que ele limita aqui. Se você está falando, eu estou cedendo porque era muita pressão, é mentira. Porque o limite máximo Deus está segurando. Esse salmo é para chamar a gente à reflexão interna. Olhar para dentro do nosso coração. E é para a gente vigiar, para a gente se arrepender, para a gente depender mais de Cristo. E a gente precisa fazer isso. Quarta lição. Eu e você
Nós precisamos confiar que o bem que Deus está produzindo é para o nosso bem. Eu estou lendo aqui, ficou estranho. Mas o bem que Deus está produzindo, esse bem que às vezes a gente não gosta, é para o nosso bem. Queridos, o pedido do salmista aqui é que Deus trate com bondade quem tem o coração íntegro. Isso aqui é um clamor, não por um conforto imediato, mas é um clamor por amadurecimento espiritual. Geralmente a gente reclama, a gente murmura, porque a gente é imaturo espiritualmente. A gente é aquele bebê chorão. Sabe aquelas pessoas na internet que se reclama, que fica falando, isso aí só faz mimimi? Você faz mimimi também para Deus. Bem-vindo ao clube. E é triste. Você precisa entender que as lutas que a gente enfrenta, elas não são desperdício. Não é castigo aleatório. Deus, Ele está provendo o que você necessita. Ele provê para que você seja santificado, para que você fique mais firme na fé, para que você dependa mais dele. Então confie que esse bem é para você descansar na soberania nele, mesmo que você não entenda o caminho. Confie. E a última coisa para a gente pensar aqui, você precisa viver com segurança, com a segurança de quem está preservado até o fim. Em outras palavras, você precisa viver com a segurança da salvação. O Salmo 125 aqui, meus irmãos, ele termina olhando para o juízo, mas ao mesmo tempo ele olha para a paz que Deus traz para o seu povo. Isso aqui é para lembrar a gente que a história do mundo presente, ela não é só hostilidade, ela não é só pressão, ela não termina assim. Deus, ele preserva o seu povo. Deus, ele faz distinção entre os que são dele e os que não são dele. E os que são dele, ele guarda escondido na cruz de Cristo. E é essa certeza que a gente tem que ter. E isso não deve produzir na gente soberba, mas tem que produzir na gente muita esperança. Não é para gerar medo, é para gerar perseverança. É para você saber que Deus, ele vai guardar você até o fim. Saber que Deus vai te fortalecer. Saber que Deus, ele vai agir e ter uma glória reservada para todos nós. E que nós possamos confiar nisso e viver nessa segurança. Convido você para orar comigo neste momento. E nós vamos pedir para que todas as verdades que nós ouvimos aqui, que elas possam realmente se aplicar às nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus Pai Santo, ó Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Somos gratos, ó Pai, por poder compreender a Tua verdade. Por poder ver, ó Deus, este salmo que é tão atual, ó Pai. E fala muito a respeito da nossa vida neste momento. Ó Pai, todos nós sofremos com a hostilidade do mundo. Todos nós, ó Pai, diariamente lidamos com pressões das mais diversas formas. E tudo isso, ó Pai, tenta fazer a gente deixar de crer no Senhor. Tenta esfriar a nossa fé. Tenta, ó Pai, nos empurrar por um caminho, ó Deus, que se acomoda e segue, ó Deus, de tal forma a viver conforme o fluxo desse mundo. E nós queremos clamar, ó Pai, para que o Senhor trabalhe as nossas vidas, para que a nossa fé ela seja aumentada. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa confiança no Senhor. E que possamos, ó Deus, olhar para a certeza deste salmista, ó Pai, que ela possa trabalhar as nossas vidas. Que nós possamos ter a certeza, ó Pai, que o Senhor protege o seu povo, que o Senhor provê aquilo que é necessário para o amadurecimento espiritual do seu povo, e que o Senhor, ó Deus, preserva o seu povo, ó Deus, até aquele grande dia onde estaremos unidos com Cristo. E que essas verdades, ó Pai, elas possam nos fazer olhar para a vida de forma diferente. Que ao sair daqui nessa noite, que nós possamos olhar para o mundo e lembrar, ó Deus, do que esse salmo diz e viver, ó Deus, essa certeza, de tal forma a lidarmos de forma diferente, ó Deus, com as pressões. Cuida de nós. Nos abençoa, Senhor. Fortalece a nossa fé e nos ampare. E que essa, Pai, seja a canção realmente das nossas vidas, do nosso coração.
não somente no culto, mas no dia a dia. Que possamos realmente viver e experimentar, ó Deus, das verdades colocadas aqui na Tua palavra. Assim oramos, clamamos por isso, clamando a Deus para que o Senhor trate o nosso viver, perdoe os nossos pecados, a nossa falta de fé e nos conduza à semelhança de Cristo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.